Vocês, eu sou o Prof. Patrick e nesse vídeo vamos abordar os primeiros escritos em língua portuguesa nas terras brasileiras. Vamos lá? No contexto das grandes navegações, Portugal se lançou ao mundo em diversas viagens, buscando novas terras, metais preciosos e especiarias. E numa delas, chegaram ao Brasil. Quando os reis autorizavam as viagens, era de costume enviar pelo menos uma pessoa que soubesse ler e escrever bem, para retratar tudo que fosse visto e vivido durante essas empreitadas. As primeiras embarcações que chegaram ao Brasil, Pero Vaz de Caminha escreveu a famosa Carta a El Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Primeiro texto em língua portuguesa escrito por aqui. Com o passar dos anos e o avanço da colonização, outros textos e escritores surgiram, com suas abordagens e visões sobre o Novo Mundo. O período que abrange esses escritos passou a ser chamado de quinhentismo. Quando estudamos esse momento de produção, temos que levar em consideração que o material escrito estava sob a ótica do português colonizador em momento de descoberta de novas terras. A curiosidade pelo diferente e pelo inusitado é marca constante na maioria deles. Os escritos dessa época possuem valor histórico e descritivo relevante, pois são considerados as fontes de informação sobre o Brasil do século XVI, ao mesmo tempo em que revelam a visão do mundo e as intenções dos viajantes europeus que aqui chegaram. Eles manifestavam uma preocupação com a conquista material, resultado do mercantilismo, e com a conquista espiritual, expressada pela necessidade de ampliar a fé cristã. A terra e o povo daqui eram vistos como objetos a serem conquistados e explorados. A literatura quinhentista é dividida em dois grandes grupos, de acordo com os seus objetivos e temáticas. São eles: literatura informativa e literatura jesuítica. A literatura informativa tinha como propósito informar o povo português sobre tudo que era encontrado por aqui, desde paisagem física, fauna, flora, o clima e os povos encontrados, bem como seus costumes. Como maior representante, temos a Carta de Pero Vaz de Caminha, pioneira desse estilo. Nessa carta, Pero descreve e detalha todos os aspectos desde a saída das embarcações de Portugal. Ela mescla vários estilos, como diário de bordo, crônica e narração. Vale ressaltar que a coroa portuguesa não estava presente, mas era ela quem decidia se valia a pena ou não colonizar as terras encontradas. Relatos como a Carta de Caminha serviam como olhos do rei, pois era a partir desses escritos e de fontes orais que a decisão era tomada. Lembrem que na época não existia fotografia, nem celular ou televisão. O rei enxergava o novo mundo com base nos escritos recebidos. Na Carta de Caminha, alguns pontos são importantes para observarmos. Primeiro, a visão sobre o nativo. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Os cabelos deles são corredios e andavam tosquiados, de tosquia alta, antes do que sobrepente, de boa grandeza, rapados todavia por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte de trás, uma espécie de cabeleira, de penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhes cobria o toutiço e as orelhas. Perceberam o nível de detalhamento e a visão do exótico? Ao se depararem com uma cultura totalmente diferente da europeia, inicialmente houve um espanto por parte dos portugueses. Após isso, o interesse pelo diferente foi surgindo pouco a pouco. Para além disso, a natureza exuberante de nossa terra e o interesse em metais também chama a atenção de Caminha. Vale ressaltar
que além de expressar sua opinião sobre aquilo que vê, ele procurava escrever sobre aquilo que iria atrair o interesse da coroa. Vamos ler mais um trecho? Segundo trecho, então. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe o vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. E já aqui nessa carta, os ideais cristãos de catequização são evidentes, como no trecho a seguir. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Mais adiante, ele sugere para o rei mandar mais padres numa próxima expedição. Além do relato de Pero Vaz de Caminha, outros viajantes passaram por aqui e também escreveram seus textos, como Gabriel Soares de Souza, que além dos costumes dos nativos, fauna e flora, descreveu aspectos linguísticos do povo tupinambá, e Pero de Magalhães Gandá. Conforme o processo de colonização evoluiu, padres jesuítas foram mandados para cá com o objetivo de catequização. Esse movimento se intensificou a partir da segunda metade do século, e dentre as figuras que vieram para cá com essa missão, destaca-se Padre José de Anchieta, responsável por escrever sermões, poemas e peças de teatro, misturando a pregação religiosa com aspectos cotidianos dos povos nativos. Acompanhem comigo o trecho de um dos poemas dramáticos escritos por ele nesse contexto. Ó peçonhento dragão, e pai de toda a mentira, que procuras perdição com mui furiosa ira, contra a humana geração. Tu, nessa povoação, não tens mando nem poder, pois todos pretendem ser, de todo o seu coração, inimigo de Lúcifer. Diabo, ó que valentes soldados, agora me quero rir, mal me podem resistir os que fracos com pecados não fazem senão cair. Anjo, se caem, logo me levantam, e outros ficam em pé, os quais, com armas da fé, te resistem e te espantam, porque Deus com eles é. Nesse poema, Anchieta se baseia numa estrutura de diálogo bastante comum no período do humanismo, o diálogo entre anjo e diabo. Com isso, ele utiliza o conflito bem versus mal para embasar sua catequização. Os textos produzidos durante o quinhentismo foram retomados ao longo da história da literatura brasileira, principalmente em sua fase nacional, ou seja, a partir do romantismo após a independência do Brasil. Em algumas obras, os textos serviram como inspiração, em outros como referência, como nos romances O Guarani, de 1857, e Iracema, de 1865, ambos de José de Alencar. E a partir do século XX, com a chegada do modernismo e uma visão mais crítica e abrangente sobre a nossa história, esses materiais foram ressignificados. Acompanhem comigo um poema de Murilo Mendes, de 1932, no qual estão presentes a crítica e o deboche sobre o colonialismo. Carta de Pero Vaz. A terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear, no chão espeta um caniço. No dia seguinte, nasce bengala de castão de ouro. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem os muitos, de plumagens muito vistosas. Tem macaco até demais, diamantes tem à vontade, esmeralda para os trouxas. Reforçai, Senhor, a arca, cruzados não faltarão. Vossa perna encanareis, salvo o devido respeito. Ficarei muito saudoso se for embora daqui. Apesar de manter algumas expressões da Carta de Caminha, o que reforça a intertextualidade entre os textos, Murilo Mendes as mistura com linguagem coloquial, própria do movimento modernista. Em resumo, o quinhentismo abrange as primeiras manifestações escritas em solo brasileiro. É importante reconhecer o inestimável valor histórico desses textos e, ao mesmo tempo, refletir criticamente sobre o olhar e os interesses do colonizador europeu apresentados neles. E aí, gostou dessa aula? Abração e até a próxima!